A partir de agora você fica com A Era da Colaboração, com Juliana Poloni, para seguir adiante. Cloud Coaching. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Juliana Poloni falando aqui com vocês. Que prazer. Aqui tenho sido responsável pelos programas sobre mediação e negociação, a era da colaboração e também sobre tecnologias de convivência. Tenho compartilhado aqui com vocês meus estudos, minha prática, facilitando diálogos, intervindo em situações de crise, contribuindo para as pessoas poderem resolver situações complexas, problemas do cotidiano, problemas nos seus negócios e problemas de convivência nas suas equipes de trabalho. E é sobre isso que eu queria contar uma história aqui para vocês. Eu fui chamada numa empresa para atuar junto a uma equipe. E a ideia não tinha nenhum conflito deflagrado, uma coisa grave acontecendo, mas as pessoas estavam muito insatisfeitas em trabalhar naquele espaço, naquela equipe. Aquela equipe não estava tão produtiva como já tinha sido em outros momentos. E aí, só que ninguém sabia dizer o que efetivamente estava acontecendo. E eu comecei então, a gente fez oficinas de comunicação colaborativa. A partir dessas oficinas, a gente pode trabalhar um pouco a mentalidade das pessoas, a gente pode trabalhar o modo de se operar ali como colaboração, como competição, o que está acontecendo naquela equipe e também oferecer ferramentas de comunicação assertiva, de comunicação não violenta. Bom, quando começo a escutar essas pessoas, né, começo a entender um pouco que a dinâmica ali que tinha acontecido, o que me chega no ouvido é o seguinte: Juliana, as pessoas estão evitando entrar na cozinha, lá no espaço de café deles, quando as pessoas da outra equipe estão lá. E aí eu falava, gente, mas eu estou atendendo uma equipe, era uma equipe de uma área específica. Por que eles estão referindo as outras pessoas como outra equipe? Isso já levantou a minha anteninha, né? E aí as pessoas falavam, não, olha, é uma coisa, uma comunicação fria, grosseira, problemas que se tornaram grandes, como, por exemplo, qual banheiro cada um ia usar, essa ideia assim, de não se falarem, de não conversarem uns com os outros. E aí eu entendi o seguinte, aquela área, aquele departamento, que sempre foi atuante para um fornecedor, né, uma prestação de serviço ali específica, eles começaram, uma parte desse grupo foi contratada para uma outra empresa, né? E aí a prestação de serviço para uma outra empresa. E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que eles começaram a competir entre eles, sem ninguém ter falado que aquilo não era um espaço para competição, não era uma competição, não tinha ali naquele contexto questões de meta, quem atingisse maior meta, não tinha ali naquele ambiente alguma premiação. Então, tem algumas coisas que a gente faz, que a gente estimula competição. Só que, quando eu estimulo competição, tem as outras coisas que acontecem também na competição. Não é só a premiação, o esforço, o engajamento das pessoas de fazerem as coisas, não. A gente vai ter a ideia de adversário, a gente vai ter a ideia de que alguém vence, alguém perde. Tem outros efeitos aí. Então, por isso que é sempre bacana a gente pensar que competição, em que momento, com quais pessoas, para saber se o efeito a gente vai sustentar, ok? E aí, fomos constatando que aquilo tinha sido um entendimento de competição. E que, de fato, todos eles eram a mesma equipe, que as pessoas todas ali podiam jogar com os mesmos objetivos, que é fazer todo um departamento crescer, né? Ser visto pela empresa, pela liderança da empresa, como
um grupo de pessoas altamente capacitado, esforçado, engajado, alcançando muitas possibilidades ali. Então, eu convido vocês, né? A gente continua fazendo essas reflexões aqui nos nossos programas, mas quando eu escolho estimular um tipo de comportamento, se eu estou pronto ou se o efeito que esse comportamento vai gerar, se isso vai ser benéfico ou não. E aí vale a pena a gente ficar com essa pergunta para reflexão. E no próximo programa a gente continua falando sobre isso. Obrigada, um abraço. Final de mais um programa, A Era da Colaboração, para seguir adiante, com Juliana Poloni. A Era da Colaboração, para seguir adiante, com Juliana Poloni. Sempre às segundas-feiras, às 16h30, com reprise na terça, às 10h, e na quarta, às 13 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site, radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.